comentar com você nesse vídeo sobre a importantíssima vitória do Bahia, né, para cima do Grêmio, na Fonte Nova. Na minha opinião, a melhor partida do Bahia na temporada. Impressionante. Lamentável apenas que o esquadrão não tenha conseguido fazer mais gols, né? Não tenha conseguido traduzir toda a sua superioridade em número de gols maior. Até para não passar pelo sufoco que passou ali. No final, que vamos combinar, não foi um sufoco tão grande assim, né? Não foi um sufoco tão grande, porque o Grêmio conseguiu ter volume no segundo tempo, nos minutos finais, mas o Grêmio não conseguiu traduzir esse volume em chances, muitas chances claras de gol. O Grêmio terminou essa partida com 3 finalizações, gente. É isso. Entende? Então, o Renato Gaúcho reclamou, chorou, enfim, esperneou, enfim, chorou, mas ele precisa explicar porque que sua equipe teve apenas 3 finalizações. A equipe do Grêmio foi massacrada pelo Bahia, gente. Massacrada. E vou dizer mais pra vocês, eu nunca torci tanto pelo Rogério Ceni como eu torci nessa noite. Porque hoje ele foi realmente um técnico que o Bahia espera que ele seja. Um técnico diferente, que não faça besteira. Acho até que uma ou outra substituição no segundo tempo talvez não tenha sido a mais indicada, mas ainda assim, né? Foi hoje um grande técnico para o Bahia. Colocou a equipe para jogar para cima do Grêmio, fechou muito bem os espaços defensivos. Vamos deixar claro uma coisa aqui, o Bahia jogou muito bem na defesa, tá? O jogo inteiro o Bahia mandou muito bem na defesa. A defesa muito ajustada. E aí não estou falando de jogadores, estou falando do esquema tático, que protegeu muito hoje o sistema defensivo. E aí gerou facilidades para que o meio de campo jogasse. E aí, né, você teve o Caio Alexandre, que não apareceu tanto, mas na minha opinião fez um jogo importante para a equipe. Você teve o Everton Ribeiro desfilando em campo, né, como se estivesse numa passarela. É impressionante. No primeiro tempo cheguei a ficar emocionado com a jogada dele, com a deixadinha que ele faz ali para... Né, também participou, de certa forma, do gol, golaço de outro jogador que foi muito bem. Justiça seja feita aí ao Everaldo, né? Justiça seja feita ao Everaldo, que é um jogador que, quando vai mal, o mundo cai em cima dele, critica, mas quando ele vai bem, também precisa ser elogiado. Hoje ele foi excelente, e não somente por causa do gol, tá? Mas em virtude de toda a participação que ele apresentou ali, no terço final, às vezes voltando também, ajudando na marcação. Everaldo hoje foi um jogador muito importante para essa equipe do Bahia, né? Então, do outro lado, você tinha um centroavante completamente imóvel, né? Retrato de um centroavante que já está no final de carreira. É esse tipo de jogador que o Grêmio adora, que o Renato Gaúcho adora. Buscar jogador que tem nome, né? Que ele, Renato, vai fazer jogar. A gente se lembra de um ou outro que ele de fato fez jogar. E a gente se esquece dos inúmeros jogadores que ele não conseguiu fazer jogar. Né? Buscou também o Edenilson, né? Que vem muito mal na carreira. Que lá no Galo, onde estava, né? Não jogando, não jogava, porque parecia que não queria jogar. Parecia que não tinha nenhum comprometimento com o jogo, com o futebol, com a carreira, né? Esse tipo de jogador que o Renato Gaúcho vai buscar. Ele que buscou há pouco tempo o Luan do Corinthians, né? Que depois não teve como ficar no Sul e foi expulso de lá para o Vitória, e do Vitória já foi expulso também. É esse tipo de jogador que o Renato Gaúcho gosta, né? E o Edenilson hoje estreou e foi horroroso, né? Como estava sendo horroroso em vários momentos da temporada. Eu estou muito irritado com o final da partida e com o comportamento infantil do Renato Gaúcho. Aquela coisa de querer tirar todo mundo pro vestiário, que o jogo acabou, né? Enervando seus jogadores. Né? Precisa ter um pouco de equilíbrio. Uma pessoa que está no comando precisa ter um pouco de equilíbrio. E hoje ele demonstrou que não tem equilíbrio nenhum. É lamentável. Aí depois jogadores nervosos em campo, recebendo cartão amarelo, em virtude do quê? Em virtude de que os jogadores em campo eram reflexo do treinador, fora dele, né? Agora, isso, na verdade, não anula o que fez o Bahia dentro de campo. O Bahia fez a melhor partida do campeonato. O Bahia fez a melhor partida da temporada. Tudo muito ajustado, tudo muito ajustado. Não foi jogador, foi o esquema. Embora muitos jogadores também tenham funcionado muito bem. Até o goleiro, em alguns momentos, quando precisou sair, né, fez muito bem. Teve aquela bola no começo ali no primeiro tempo, né, que ele precisou sair da área, deu de cabeça ali. Fiquei muito preocupado com aquela saída dele. Do Marcos Felipe, acabou dando tudo certo, né? Acabou fazendo também ali uma outra defesa, mas muito pouco mesmo, né? Teve uma defesa importante na partida, na verdade, uma grande defesa, porque não foi tão testado assim. Por quê? Porque quando o Grêmio teve volume, não conseguiu, evidentemente, ter muita chance de gol. Porque o Bahia criou muito bem, mas o Bahia também soube marcar muito bem, soube fechar muito bem os espaços defensivos. Destaque também para o Juba, tá? Que é um jogador que no passado marcava muito mal, tinha um apoio muito bom, mas que marcava muito mal. Hoje o Juba fechou também muito bem aquele corredor. Foi também um jogador muito interessante, Jean Lucas dando consistência no meio de campo, enfim, né, na marcação. Enfim, hoje o Bahia foi um timaço dentro de campo, mereceu ganhar, não de 1-0 do Grêmio. O Bahia hoje poderia ter goleado o Grêmio e estaria tudo muito bem. Se fosse 4-0, estaria tudo muito bem, gente.
estaria tudo muito bem e faria muito mais justiça ao futebol praticado pelo Esquadrão e ao futebol pequenininho, né? Pequenininho, praticado pela equipe do Grêmio, tá? Então a gente teve em campo ali um Bahia aqui, conseguia sair com qualidade, às vezes se associando muito bem, com jogadores caminhando juntos, né, para não gerar o espaço entre linhas, né. Essa caminhada do campo de defesa para o campo de ataque, essa transição era muito bem feita, né, porque você tinha jogadores realmente se aproximando, se associando, dando opção de passe, né, abrindo espaço, ocupando espaço de forma correta, atacando os espaços de forma correta, dando opção para passe curto, para passe médio, para passe longo, né? Você tinha ali um camisa 10 jogando por todos os espaços do campo, caindo por todos os espaços do campo, facilitando tudo, né? Carimbando a bola, dando qualidade para a jogada, enfim. A qualidade do jogo hoje do Bahia, quando esse jogo chega ali no terço final, essa qualidade é atribuída sobretudo pelo carimbo que dá na bola, quem? O Everton Ribeiro. Não somente ele, evidentemente, né? Outros jogadores também hoje mandaram muito bem. O Cauli não foi brilhante, mas também foi um jogador importante hoje para o Bahia. Agora, realmente, ali do meio de campo para frente, hoje foi Everaldo e o Everton Ribeiro, né? Esses dois aí mataram a pau. No segundo tempo entra o Biel, que é um jogador que eu acho que é assim, muito acima da média, né? De novo, entrou muito bem, né? Teve aquela situação do passe ali, que ele faz uma jogada no fundo, né? O outro jogador cruzaria, ele consegue achar o Everaldo, faz um passe, o Everaldo chapa de primeira, né? A bola vem, inclusive, quicando, ele consegue finalizar muito bem. E ali, vamos combinar, só não foi gol porque o goleiro do Grêmio fez uma excelente defesa. O Everaldo merecia aquele segundo gol, né? E também, né, o Biel merecia, né, que o Everaldo fizesse aquele gol para que ele, né, entregasse mais uma assistência aí na carreira dele. É excelente também esse jogador, né? Tudo bem que ele está na reserva desde que ele consiga entrar, desde que ele consiga contribuir, desde que o Ceni não o esqueça no banco de reservas. E o Ceni não tem esquecido, não. Embora esse jogador fique muito no banco, quando ele, em quase todos os jogos, ele entra na partida, né? Em todos os jogos, né, que eu tenho visto no Bahia, ele entra na partida e sempre entra para melhorar a equipe do Esquadrão. O fato é que o Bahia precisava ganhar, e hoje ganhou. Ganhou com um time muito grande que mas muito grande mesmo. E fez do Grêmio dentro de campo um time pequeno. Lamento, gente, lamento o torcedor do Grêmio, mas foi o que a gente viu hoje em campo. Um Grêmio, né, com jogadores que, enfim, não estavam nem entendendo direito o que estava acontecendo. E acho que a presença do Edenilson deu uma bagunçada geral ali no esquema, né? Porque ele quebrou justamente algo que o Grêmio tem de muito positivo, que é a associação, né? O Edenilson quebra muito isso daí, né? Enquanto a associação entre os jogadores, né, em todos os espaços, no caminhar junto, no retorno, na recomposição, enfim, tal, no ataque dos espaços, tudo isso funcionava muito bem do lado do Bahia. Então o Bahia conseguiu uma grande vitória importante para dar confiança, gente, sabe? Para dar tranquilidade, mas também confiança, para mostrar que o Esquadrão está no campeonato, para conseguir alguma coisa importante, não ficar naquela parte de baixo da tabela. Excelente, a noite terminou muito bem. O futebol brasileiro agradece muito essa vitória do Bahia, agradece muito essa vitória do Bahia, que poderia, como eu disse, ter sido por muito mais. Hoje, o torcedor do Bahia torcedor e torcedora do Bahia, a gente tem que falar da mulherada também, esse negócio de torcedor, que a gente fala só de, né, os torcedores e as torcedoras do Bahia podem dormir felizes hoje, porque merecem dormir com felicidade, riso e leveza. Felicidade, leveza e riso, né? Mas não somente os torcedores do Bahia. Aqueles que gostam do futebol, aqueles que gostam do futebol brasileiro também hoje podem dormir muito bem, muito felizes, né, com leveza e riso também. Por quê? Porque hoje o Bahia representou muito bem, dignificou muito bem o futebol brasileiro. Tá bom, gente? É isso.